Nos próximos 5 minutos eu vou te mostrar como profissionais que já dominam aquilo que estão fazendo estão transformando anos de experiência em uma nova fonte de receita de alto valor. E isso sem abandonar a profissão que levou anos para construir. Se você é um advogado, um médico, dentista, nutricionista, qualquer profissional que vive principalmente daquilo que sabe fazer, presta atenção no que eu vou dizer agora. Existe uma grande chance de você estar sentado sobre um negócio que ainda não enxerga. Não estou falando de você abrir uma nova empresa, e nem de gravar um novo curso, e nem de você virar um influenciador. Eu estou falando de você transformar a experiência que você já construiu em um ativo capaz de gerar uma nova fonte de receita. E eu descobri que quase todos os especialistas cometem o mesmo erro. Eles acreditam que para ganhar mais, precisam trabalhar mais, quando na verdade, muitas vezes, o próximo crescimento já está escondido naquilo que eles fazem todos os dias. Se você ainda está começando na sua profissão ou procura uma fórmula mágica para ganhar dinheiro, esse vídeo não é para você. Mas se você já resolveu centenas de problemas, acumulou anos de experiência e sente que ainda depende exclusivamente da sua agenda para faturar, continua comigo, porque nos próximos minutos eu vou te mostrar um método que eu utilizo para identificar esse potencial e transformar essa experiência em um novo negócio. E como começar a validar isso no mercado a partir de agora. Se você chegou até aqui, provavelmente já percebeu uma coisa. O problema não é falta de experiência, muito pelo contrário. Talvez você tenha muito mais experiência do que imagina. E foi exatamente isso que comecei a perceber quando conversei com profissionais de área completamente diferente. E aqui eu estou falando de advogados, nutricionistas, contadores, dentistas, arquitetos, donos de empresa, todos eles mercados diferentes, mas tinham exatamente o mesmo problema. Eram excelentes naquilo que faziam, mas a renda deles dependia de uma única coisa: continuar trabalhando. Se atendiam, faturava. Se paravam, o faturamento diminuía. Foi aí que eu percebi uma coisa que mudou completamente a forma como eu enxergo os negócios. A maioria dos especialistas não tem falta de experiência. Eles passaram anos construindo uma experiência valiosa, mas ela ainda trabalha apenas quando eles trabalham. Uma experiência construída durante anos, atendendo clientes, resolvendo problemas, errando, acertando, criando processos, desenvolvendo métodos sem nem perceber. Só que existe um detalhe: como essa experiência nunca foi organizada, ela continua gerando dinheiro de uma única forma, quando você trabalha. E foi aí que me fez fazer uma pergunta que mudou completamente a forma como eu enxergo o crescimento de um negócio. E se a experiência que você levou anos para construir pudesse continuar gerando receita, mesmo quando você não estivesse atendendo o cliente naquele momento? E se o próximo negócio já existisse, mas ainda estivesse escondido dentro da experiência que você construiu ao longo da sua carreira? E é exatamente isso que eu quero te mostrar a partir de agora. Existe um inimigo que quase ninguém percebe, e o mais curioso é que ele ainda costuma parecer uma virtude. Ele diz o seguinte: continue trabalhando. Quando você tiver mais tempo, pensa nisso. Primeiro atende mais clientes, primeiro fatura mais, depois você organiza isso. Isso parece um bom conselho, mas foi exatamente isso que manteve muitos profissionais presos durante anos. Porque existe uma armadilha silenciosa. Quanto melhor você fica, mais clientes aparecem. Quanto mais clientes aparecem, menos tempo você tem. E quanto menos tempo você tem, menos você consegue construir algo que não dependa exclusivamente da sua agenda. Então acontece uma coisa curiosa. Você começa a faturar mais, mas continua preso exatamente no mesmo modelo. Só que agora, trabalhando ainda mais. E eu já vi isso acontecer com advogado, médicos, dentistas, donos de clínicas, arquiteto, gente extremamente competente, que passou anos construindo uma carreira sólida, mas nunca conseguiu transformar essa experiência em algo que pudesse crescer além das próprias horas disponíveis. E sabe qual que é o problema? O mercado ensina você a conseguir mais cliente, pouquíssimas pessoas ensinam você a transformar a experiência que acumulou ao longo do tempo em uma carreira, em um novo negócio. E é por isso que tantos especialistas vivem ocupados com a agenda cheia, mas poucos conseguem construir uma segunda fonte de receita baseado naquilo que já sabem fazer, porque eles foram ensinados
a vender o próprio tempo. Nunca foram ensinados a estruturar a própria experiência. E foi exatamente por esse motivo que eu comecei a desenvolver um processo diferente. Foi aí que eu comecei a olhar para esses profissionais de uma forma completamente diferente e eu percebi uma coisa: eles não precisavam trabalhar mais, eles não precisavam aprender mais, eles também não precisavam abrir outro negócio do zero. O que eles precisavam era aprender a enxergar a própria experiência de uma outra forma. Porque existe uma diferença enorme entre experiência e experiência organizada. Um advogado possui experiência, um nutricionista possui experiência, um médico possui experiência, um contador possui experiência. Mas enquanto essa experiência continuar apenas na cabeça deles, ela continuará sendo vendida da única maneira que eles conhecem, que é hora por hora, consulta por consulta, cliente por cliente. E foi aí que eu descobri algo que mudou completamente a maneira como eu construo negócios. Toda experiência pode esconder um ativo econômico. Algumas escondem um método, outras escondem um processo, outras escondem um sistema. E tem outras que escondem uma forma diferente de resolver um problema. Mas todas elas possuem alguma coisa em comum. Existe alguém disposto a pagar para chegar naquele resultado mais rápido. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas erram. Elas começam perguntando: como eu crio uma mentoria? Quando na verdade deveriam perguntar: qual a transformação que a minha experiência é capaz de entregar? Porque quando você encontra essa resposta, o formato deixa de ser um problema. A mentoria pode fazer sentido. Uma formação pode fazer sentido. Uma comunidade pode fazer sentido. Um programa premium pode fazer sentido. O formato ele muda, mas a lógica ela continua exatamente a mesma. Primeiro, você encontra o ativo escondido. Depois, você organiza esse ativo e só então você transforma isso em uma nova fonte de receita. E foi assim que nasceu o processo que eu utilizo hoje. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Imagina um advogado criminalista, 15 anos defendendo clientes, centenas de audiências, centenas de negociações, centenas de erros que ele nunca mais cometeria durante todos esses anos. Ele construiu uma experiência que vale muito dinheiro, só que ainda existe um detalhe. Hoje, essa experiência só gera receita quando ele atende um novo cliente, quando um cliente novo aparece. Agora imagine outra possibilidade. Em vez de vender apenas o tempo dele, ele organiza tudo aquilo que ele aprendeu em 15 anos de experiência. Os erros, as decisões, os métodos, as estratégias e transformar tudo isso em um programa que advogados estão dispostos a pagar para aprender com aquela experiência que ele levou 15 anos para construir. Ele apenas organizou aquilo que já existia. Agora troca advogado por nutricionista, ou por um personal, por um contador, médico, arquiteto, um editor de vídeo. O raciocínio é exatamente o mesmo, porque não é sobre advocacia, não é sobre nutrição, não é sobre arquitetura ou edição de vídeo, é sobre experiência. Toda experiência bem organizada pode se transformar em um novo negócio. E foi exatamente por esse motivo que eu desenvolvi o processo simples para ajudar especialistas a encontrar esse potencial. Agora eu quero que você faça um exercício comigo. Feche os olhos por 5 segundos e pensa: qual foi a maior dificuldade que você enfrentou quando começou na sua profissão? Agora responde outra pergunta. Se alguém tivesse ensinado aquilo para você naquela época, quanto tempo, quanto dinheiro e quantos erros você teria economizado? E é exatamente aí que mora o valor da sua experiência. E talvez agora você esteja pensando: tá, Renato, mas como isso funciona na prática? A verdade é que esse processo é muito mais simples do que parece. Você não precisa de centenas de conteúdos, centenas de casos, centenas de produtos. Você não precisa passar meses gravando aulas, muito menos construir uma empresa completamente nova. Na verdade, tudo começa com um processo dividido em apenas 4 etapas. A primeira etapa é descobrir. Antes de pensar em qualquer produto, nós precisamos descobrir qual parte da sua experiência possui maior valor para o mercado. Porque nem tudo aquilo que você sabe precisa virar um negócio. Nós encontramos aquilo que realmente resolve um problema e pelo qual alguém estaria disposto a pagar por ele. E depois vem a segunda etapa, estruturar. Aqui nós organizamos toda essa experiência em uma oferta simples, clara, valiosa e principalmente uma oferta de alto valor. O objetivo aqui é estruturar uma oferta que faça sentido para o seu mercado, que resolva um problema real e passe a ser validada rapidamente com os primeiros clientes.
Não é sobre criar um curso, não é sobre gravar centenas de aulas. É sobre organizar aquilo que você já sabe de alguma forma que gera transformação para outra pessoa que está iniciando. A terceira etapa aqui é validar. Antes de construir algo enorme, nós colocamos essa ideia no mercado. O objetivo aqui não é vender para milhares de pessoas, é conseguir os primeiros clientes, é ouvir, é aprender, é ajustar, porque um negócio cresce muito mais rápido quando nasce perto do cliente. Depois que a oferta foi validada, aí sim faz sentido pensar em crescimento, pensar em um sistema, atrair novas pessoas, organizar processos, melhorar a entrega e construir uma nova fonte de receita que continue crescendo ao longo do tempo. Perceba uma coisa, você não está começando do zero, você está começando com algo que levou anos para construir. A sua experiência. E é exatamente por isso que muitos especialistas conseguem avançar muito mais rápido do que imaginam. Porque eles não precisam inventar um novo negócio, eles só precisam organizar um negócio que já existe, mas que ainda está escondido dentro da própria experiência. Agora deixa eu fazer uma conta muito simples com você. Vamos imaginar que você descubra uma oportunidade dentro da sua experiência. Organiza essa oportunidade, estrutura uma oferta de alto valor, coloca essa oferta no mercado e vamos imaginar que essa oferta seja vendida por R$3.000. Eu não estou dizendo aqui que esse é o preço certo, eu estou usando apenas um exemplo. Agora imagina que você venda apenas 5 clientes por mês. Estamos falando aqui de R$15.000 em uma nova fonte de receita. E se essa oferta fizer sentido para um público mais premium e ela puder ser vendida por R$5.000, os mesmos 5 clientes representam R$25.000. Percebe? O objetivo nunca foi vender para milhares de pessoas. O objetivo é construir uma oferta valiosa para um grupo específico de pessoas. Porque quando você resolve um problema importante, você não precisa de milhares de clientes. Você precisa dos clientes certos. E é exatamente isso que eu ajudo meus clientes a construir. Agora deixa eu deixar uma coisa muito clara aqui. Eu não posso prometer que você vai faturar 15 mil ou 25 mil ou qualquer outro valor. Porque isso depende da qualidade da sua experiência, do mercado, da execução e do seu comprometimento. O que eu posso dizer? Eu posso dizer é que muitos especialistas passam anos tentando aumentar o faturamento com mais clientes, quando poderiam começar organizando aquilo que já construíram ao longo da sua carreira. E é exatamente por isso que eu não trabalho com qualquer pessoa. Então é o seguinte, se depois de ver esse vídeo você percebeu que talvez exista um negócio escondido dentro da experiência que você levou anos para construir ao longo da sua carreira, clica no botão abaixo, agenda uma sessão de descoberta e nessa conversa eu vou entender a sua trajetória, o seu mercado, a sua experiência e descobrir se existe uma oportunidade real de transformar tudo isso em uma nova fonte de receita. E se eu enxergar essa oportunidade, vou mostrar exatamente onde começar. E se eu descobrir que isso não faz sentido para você, também vou dizer isso com toda transparência. Porque meu objetivo não é vender uma mentoria. O meu objetivo é ajudar especialistas a transformar a experiência em novos negócios. Clica no botão abaixo, agenda a sua conversa e vamos descobrir se o seu próximo negócio já está escondido naquilo que você levou anos para construir. Te aguardo.